Graça e paz. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? É uma pergunta. Vou ler de novo o versículo. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Vamos fazer uma oração. Senhor, nesse momento eu quero engrandecer o teu nome, bendizer a tua santidade, santificar ainda mais o teu nome. Perdoai os nossos muitos pecados. Purifica o nosso coração. Que o Senhor possa estar presente nesse momento onde nós faremos a exposição das suas palavras. Teu Espírito, ó Deus, seja real, que a tua presença esteja conosco, que a iluminação do teu Espírito possa iluminar o nosso espírito, para que possamos crer em tudo aquilo que foi revelado na tua santa palavra. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, queridos, esse texto de Jesus é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser fazer? Ou se eu sou generoso, por que você está com inveja de mim que sou generoso, porque você não é generoso? Essa é a expressão, né? Ou é mau o teu olho, olha que interessante, é mau o teu olho porque eu sou bom. Essa expressão, olho mau, olho bom, ela tem um sentido no hebraico de a pessoa que é generosa versus a pessoa que é avarenta, a pessoa que é dada versus a pessoa que retém o que tem. Beleza? Essa palavra Jesus disse ao final de uma história, ao final de uma parábola. Eu vou contar a parábola como se essa parábola tivesse sido contada nos nossos dias. Chegou ali no Ceasa um homem com uma carreta de abacaxi. Ele chegou no Ceasa por volta das 6 horas da manhã e ele precisava descarregar aquela carreta de abacaxi até às 18 horas, mais ou menos. Ele foi na padaria ali e viu uns jovens tomando um açaí e comendo um pão de queijo. E ele disse para os jovens assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou dar para vocês R$200 se vocês me ajudarem a descarregar aquela carreta de abacaxi. Os jovens olharam, uau, R$200 para descarregar aquela carreta? Demorou, tamo junto, vamos lá. Os meninos começaram a descarregar a carreta. Por volta do meio-dia, nada da carreta está descarregado. O senhor olha preocupado, ele precisa descarregar a carreta até às 18 horas. Ele deixa os meninos trabalhando e vai até a área do almoço. Tem alguns adolescentes almoçando, a marmita ali, e ele pergunta para os 4 assim, olha, vocês 4 aí, eu pago para vocês R$200 se vocês me ajudarem a descarregar aquela carreta de abacaxi. Aí os 4 levantam e vão ajudar o senhor. E eles trabalham, por fim chega 2 horas da tarde, e a carreta ainda não está descarregada. O senhor fica preocupado, 8 adolescentes ajudando ele a descarregar a carreta. Ele levanta e vai até outra região do Ceasa e encontra mais 4 jovens ociosos. E pergunta para eles, olha, é o seguinte, se vocês me ajudarem a descarregar aquela carreta de abacaxi, eu vou dar para vocês cada um R$200. Aí os jovens olham assim, uai, tá quase acabando, vamos lá. Aí são 12 jovens trabalhando, descarregando a carreta, e abacaxi para lá, abacaxi para cá, caixa para um lado, caixa para o outro, e eles cantando música do Zezé de Camargo e Luciano, para o tempo passar rápido. 16 horas. O senhor olha e a carreta ainda tem muito abacaxi.
ainda tem muita caixa de abacaxi. Os meninos trabalhando duro, de repente ele vai procurar outros para ajudar. E ele encontra uns 6. Os 6 aí, ó. 6 aí. Seguinte, se vocês me ajudarem a descarregar aquela carreta de abacaxi, eu vou dar para vocês R$200. 200 conto. Beleza? E os meninos, olha, demorou, senhor. Tamo junto, vamos lá. Aí levanta aqueles 6. Então a gente tem 4 adolescentes que chegaram 7 da manhã, descarregando carreta de abacaxi. Nós temos mais 4 jovens que chegaram às meio-dia, descarregando carreta de abacaxi. Nós temos mais 4 adolescentes que chegaram por volta das 14 horas, descarregando a carreta de abacaxi. E agora chega um reforço de mais 6 jovens. E eles começam a trabalhar, descarregando a carreta de abacaxi. Por fim, o trabalho fica pronto. Na hora que o trabalho fica pronto, o senhor da carreta enfileira os 6, 10, 14, 18 jovens que ele contratou. Aí chega para os meninos que pegou o serviço 4 horas da tarde, às 16 horas, e dá 200 conto para cada um. Os caras que chegaram às 7 da manhã pensam assim, nossa, lavamos a égua. Se o senhorzinho tá dando 200 conto para esses caras que chegou 4 horas da tarde, imagina nós que chegamos às 7. Os meninos ficam empolgados no coração, eles ficam pensando, quietinho ali, vendo a situação. Aí o senhor chega para aqueles que chegaram às 14 horas e dá 200 conto para cada um. Aí ele chega para os que começaram a trabalhar meio-dia e dá 200 conto para cada um. Por fim, ele chega nos meninos que começaram a trabalhar às 7 horas da manhã e dá R$200 para cada um. Um deles levanta e fala, não, pelo amor de Deus, não estou acreditando nisso. Nós trabalhamos no calor desde 7 horas da manhã, descarregando essa carreta, e o senhor deu R$200 para nós e R$200 para eles, por quê? Aí o senhor responde o que Jesus diz aqui no verso 14. Não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? O dinheiro é meu. Eu dou para quem eu quiser. Eu não combinei R$200 com você o dia? Combinei. Tá aí, eu te paguei. Aí ele diz, ó. Ou é mau o teu olho? Olha que interessante, velho. Essa palavra é muito boa. Ou é mau o teu olho porque o meu é bom? Porque eu sou bom? Você é invejoso, avarento, só porque eu quero dar para os outros R$200? Eu não combinei R$200 com você? Combinei, tá aí. Agora eu quero dar 200 conto para os outros. Tá aí. Bem, essa é a parábola. Essa parábola é um daqueles textos da Bíblia que é como se fosse um arquivo de computador que está zipado. Quando você pega um arquivo, né, você tem um Word, é um documento. Você tem um PowerPoint, é outro documento. Um Excel, documento. Mas quando você pega um arquivo que está zipado, você aperta com o botão direito lá e extrai o arquivo. Quando você extrai as coisas que estão no arquivo, aparece um monte de arquivos. Porque aqueles arquivos estavam condensados em um documento só. Essa parábola é como se fosse um arquivo zipado da Bíblia. Você vai abrindo ela, e na medida que você vai abrindo essa palavra, ela vai atribuindo muitos sentidos com o decorrer das doutrinas da Bíblia. Na hora que você vai analisando essa parábola, pegando essa história e colocando ao lado dos princípios de Deus, você vai percebendo quantas coisas o texto diz. A gente vai dizer algumas coisas que o texto comunica nessa mensagem. Eu espero que dê tempo de terminar até o final aqui, até daqui a pouco. Mas se não der tempo de terminar, eu continuo em um outro momento. O primeiro sentido dessa parábola é simples. Você vai ler o versículo 16, né? Que ele responde a origem da parábola. Ele fala assim, ó. Assim, os derradeiros serão primeiros, ou seja, assim, os últimos serão primeiros. E os primeiros, derradeiros, os primeiros últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ou seja, Jesus contou essa parábola e depois fez o desfecho dessa parábola com esse versículo. O que esse versículo ensina para nós?
o seguinte: na parábola, o dono da carreta de abacaxi não pagou o salário para os que chegaram às 16 primeiro, para depois pagar para os que chegaram às 7 da manhã? Ou seja, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Qual o sentido disso? O sentido disso é o seguinte: as prostitutas e os publicanos entrarão no reino de Deus primeiro. Ou seja, todos aqueles que creram no Evangelho serão salvos, independentemente quando você creu. Entenda que Jesus está contando essa parábola para fariseus, saduceus, prostitutas e cobradores de impostos. É como se as prostitutas e os cobradores de impostos que creram no Evangelho entrassem no reino primeiro do que os fariseus e os publicanos que futuramente crerão no Evangelho. Porque o que está acontecendo? Jesus está pregando o Evangelho e os religiosos da época estão rejeitando o Evangelho. Eles estão olhando para o ensino de Jesus com muita inveja, com muito ciúme de Jesus, e estão rejeitando a mensagem do Evangelho. Depois você vai ler no Evangelho, muitos creram. É o caso de Nicodemos. Nicodemos era um dos religiosos, e chegou um momento que ele conversou com Jesus e creu. Então o que Jesus está dizendo? Essa parábola está mostrando que o Evangelho que eu prego alcança primeiro as prostitutas, os cobradores de impostos, os pobres, os necessitados, porque eles creem primeiro, ok? Mas na fila do reino, como vocês alcançaram a fé judaica antes deles, vocês entrarão por último e eles entrarão primeiro. Porque presta atenção, olha, eles estão começando a acreditar em Deus agora. Vocês já acreditam em Deus há muito tempo. E eles creram e vocês também creram. Mas os últimos serão primeiros, porque eles estão crendo primeiro. Jesus está contando essa história no tempo e no espaço. E os religiosos estão rejeitando a mensagem de Jesus, mesmo estando trabalhando para Deus desde o começo das suas vidas, desde mesmo de antes de Jesus vir. Entenda uma coisa, os religiosos da época, nem todos os religiosos da época eram hipócritas. Nem todo fariseu era um hipócrita. Nem todo saduceu era uma pessoa que testava Jesus acerca das questões da lei. Haviam fariseus, saduceus, essênios, que eram homens que acreditavam em Deus. Essas pessoas, elas seriam salvos por Jesus Cristo. Então o sentido principal da parábola é o seguinte: prostitutas, cobradores de impostos, pecadores entrarão no céu primeiro do que os religiosos. Ok? Ele vai pagar primeiro. Essa é a primeira, é o primeiro piso da parábola. O segundo piso da parábola é sobre o tempo da salvação. Não importa quando você creu. Se você creu, você foi salvo. Não importa se eu creio em Jesus aos 40 anos, ou se é aos 10 anos de idade, se eu nasci na igreja, ou se eu tive uma experiência com Jesus aos 17. Não importa o tempo. Se você creu quando você era senhor de idade, você foi salvo. Se você creu quando você era um adolescente, você foi salvo. Ok? Não importa o tempo, não importa a hora. A paga da salvação, aquela paga, os R$200 que eu contei a parábola, é como se fosse a salvação de Deus para a humanidade. Deus está salvando a humanidade. E Ele salva a humanidade em qualquer tempo, em qualquer hora. Jesus salvou Pedro. Jesus salvou Paulo. Jesus salvou Martinho Lutero. Jesus salva a mim e a você. Em qualquer tempo, em qualquer hora. Basta crer no Evangelho para ser salvo. Essa parábola tem um terceiro piso. Jesus está falando sobre os homens de Deus do Antigo Testamento que trabalharam para Deus desde a época de Davi, Moisés, Elias, passando pelos profetas, chegando nos apóstolos e vindo até nós. É como se fosse mais ou menos assim, olha, Moisés
começou a trabalhar às 7. Davi começou a trabalhar ao meio-dia. A gente pode ler assim. Os apóstolos começaram a trabalhar às 14. E vocês que estão crendo agora começaram a trabalhar às 16. Todos vocês receberão o reino de Deus, a salvação de Deus. Essa é a terceira camada da parábola. E a quarta parábola, que eu acho que é a que mais me intriga, que é a que eu gostaria de deter mais tempo aqui explicando, é que nessa parábola Jesus sutilmente mostra para nós por que as coisas são como são e por que as coisas estão como estão. Para pensar, se você começou a trabalhar às 7 e ganhou R$200, e tem alguém que começou a trabalhar às 16 e ganhou R$200, esse que trabalhou às 16, ele teve um privilégio maior do que aquele que começou a trabalhar às 7. Se você analisar a parábola do ponto de vista meramente econômico, a gente tem o direito de ler o texto, né, como uma obra literária. Esse texto é um texto literário. Jesus contou essa parábola com as categorias literárias. A literatura permite a nós olhar as dimensões da narrativa e inferir coisas acerca dessa narrativa. Desde que essas coisas que a gente infere não venham chocar com os princípios bíblicos. Por exemplo, essa leitura que eu estou fazendo da parábola agora, o primeiro piso, o segundo piso, o terceiro piso e o quarto piso, são leituras possíveis por causa de tudo que foi revelado nas Escrituras. Entende? Eu não posso interpretar essa parábola de uma maneira alegórica, tentando encontrar um sentido de algo que não está lá. Ou tentando encontrar um sentido que não está na Escritura Sagrada, que não está na Bíblia Sagrada. Beleza? Esses dias eu quero confessar um pecado para vocês. Pecado. Esses dias eu estava na internet, mexendo no celular, e é eleição, né? Nós vamos eleger os nossos vereadores, os nossos prefeitos, no dia 6 de outubro. E estava na moda o assunto do candidato a prefeito lá de São Paulo. E eu comecei a assistir alguns vídeos daquele tal do Pablo Marçal. Eu fui ver uns vídeos do Pablo Marçal. Eu cometi esse pecado, me perdoe. Jesus, me perdoe. Assisti uns 3, 4, 5, 6 vídeos. O problema é esse. Você vê um vídeo, o vídeo tem 1 minuto, depois você vê outro vídeo tem 2 minutos, depois você vê o vídeo tem 30 segundos. Aí a hora que você assusta, você está lá meia hora vendo um monte de vídeo. Né? Mas eu assisti lá os vídeos do Pablo Marçal, vendo as coisas que ele fala e tal. E aí o que eu percebi lá na filosofia do Brodinho lá? O problema do Pablo Marçal é que a realidade para ele é muito reta ou redonda. Para ele é preto no branco e branco no preto. Ele não consegue enxergar uma realidade que seja relativa. Uma realidade conforme o texto diz aqui. Se o Pablo Marçal fosse contar essa história, ele contaria assim, olha, chegou um trabalhador que pegou serviço 7 da manhã e ganhou R$7.000. Né? E chegou um trabalhador que pegou serviço meio-dia e ganhou R$5.000. E depois um trabalhador que pegou às 14 ganhou R$2.000. E depois o trabalhador que pegou às 16, porque chegou atrasado no serviço, né? E ganhou R$1.000. O Pablo Marçal contaria a história mais ou menos dessa forma. Porque a realidade para o Marçal é muito retinha, é muito redonda. Preto no branco, branco no preto e por aí vai. Não tem problema as pessoas serem assim, né? O problema é que se você for pensar como o Pablo Marçal pensa, você não consegue viver a sua vida. Você não consegue desfrutar da realidade, porque a realidade para ele é tudo fez, ganhou. Não fez, não ganhou. E eu li há alguns anos atrás, ele tem o costume de ler um romancista chamado Fyodor Mikhailovich Dostoiévski.
Se você tiver a oportunidade de ler um romance de Dostoiévski ou uma novela de Dostoiévski, você vai ser uma pessoa muito mais abençoada do que se você passar horas assistindo vídeos de Pablo Marçal. Porque o Dostoiévski apresenta a realidade igual a realidade da parábola. A realidade dostoiévskiana é uma realidade oval, é uma realidade relativa. Quem chega a 7 ganha 200, e quem chega a 16 ganha 200. Quem chega a X horas e trabalha poucas horas pode ganhar o mesmo tanto de pessoas que chegaram mais cedo. A realidade para Dostoiévski, ela é relativa demais. Pessoas que fazem o bem podem fazer o mal. Pessoas que fazem o mal podem fazer o bem. Pessoas que são boas podem cometer atos ruins. Pessoas que são ruins podem cometer atos bons. Os personagens dostoiévskianos, eles nos surpreendem. Se lê, por exemplo, Crime and Punishment, ou seja, o crime e castigo, você fica apaixonado com Raskolnikov, que é o protagonista do livro, né? Que cometeu um crime, né? E ele vai ser castigado pelas reflexões psicológicas, pelo drama da culpa que ele viveu ao cometer um crime. E aí você olha o criminoso, Raskolnikov, e você sente empatia e simpatia por ele, porque ele é um personagem parecido com a gente. O Dostoiévski, quando narra a cena, por exemplo, do homicídio de Raskolnikov, quando Raskolnikov vai cometer o homicídio, ele narra a cena de uma forma que você se coloca no lugar do personagem e no fundo do seu coração você fala assim, eu faria o mesmo. Porque o texto dele é muito bem colocado as relatividades da realidade. Ele vai mostrando para nós como a realidade é, como a realidade é difícil, né? Por exemplo, lá, já que eu peguei o texto aqui para falar, lá tem uma véia que tem muito dinheiro. Muito dinheiro, a véia tem muito dinheiro. E a véia é avarenta, e a véia nem tem nome, pra você ter uma ideia, né? E o Raskolnikov, que é o protagonista, ele tem um nome, Raskolnikov. E a véia, ela gasta o dinheiro dela com uma vida assim, completamente fútil e inútil. O Raskolnikov é um estudante de Direito da Universidade de São Petersburgo e precisa se formar. Ele vai fazer o bem para a humanidade, advogando, sendo um bom executor do direito. Então o Dostoiévski, ele mostra para nós os seus muitos personagens e ele mostra realidades completamente assim relativas. Pessoas boas fazem coisas ruins, pessoas ruins fazem coisas boas. Igual a parábola. A parábola, você tem pessoas que pegou serviço 7 da manhã, descarregou carreta e ganhou R$200. E você tem pessoas que pegou serviço às 16 da tarde, descarregou carreta e ganhou R$200. Por que Deus faz isso? Por que Deus olha para as pessoas e fala assim, olha, você vai sofrer e você não vai sofrer. Você vai ter uma vida difícil e você vai ter uma vida mais fácil. Voltando lá para o exemplo do Marçal, existem inúmeras pessoas que fizeram muito mais coisas do que Marçal e ganhou muito menos dinheiro que Marçal. Existem muitas pessoas que estudaram muito mais que Marçal e ganham muito menos que Marçal. Pessoas que estudavam muito menos que Marçal e ganham muito mais que Marçal. Porque a realidade é assim. Porque Deus quer que a realidade seja do jeito que ela é. Esses dias eu estava aqui na minha casa, no domingo passado, os meus lindos sobrinhos estavam aqui jogando videogame. E eles falaram assim, tio, coloca um jogo pra mim, tio. Ô tio, coloca um jogo pra mim. Eu falei, claro, o tio vai colocar um jogo pra você. Eu coloquei um jogo. Na hora que eu coloquei o jogo tinha 5 opções. Você joga no normal, no fácil, no mais fácil, no difícil, no mais difícil. Normal, easy, very easy. Hard, very hard. Normal, fácil, muito fácil. Difícil, muito difícil. Eu fiquei pensando, a vida é desse jeito, né? Quando Deus criou você, observa isso. Quando Deus criou você, Ele falou assim, eu vou ligar a vida do Israel. Eu vou colocar a vida dele no normal, no easy, no fácil, no very easy, no muito fácil, no hard, no difícil, ou vai ser very hard, vai ser muito difícil. Deus que escolhe isso. É Deus que determina isso. E nada do que fizermos pode fazer com que a nossa vida escape
do como Deus ligou a nossa vida. Se Deus ligou no very hard, o jogo da vida, a vida vai ser toda no very hard. A não ser que em um momento oportuno ele muda a configuração do jogo e fala, não, agora você vai jogar no very easy. Agora você vai viver no mais fácil. Porque quem faz isso é Deus. Quem determina a dificuldade da vida das pessoas é Deus. Quantas pessoas você conhece que estudou muito e não ganha nada economicamente? Quantas pessoas você conhece que não estudou nada e ganha muito economicamente? Quantas pessoas você conhece que trabalhou muito e não ganha nada economicamente? Não ganha dinheiro? Quantas pessoas você conhece que trabalha quase nada e ganha milhares de dinheiro? Olha os políticos e olha os pedreiros. Olha a realidade que as pessoas estão inseridas. A realidade é assim, volto a repetir, porque Deus assim quis. Lá no livro de 1 Samuel tem uma chave para você. Quando Ana está fazendo o seu cântico, oferecendo Samuel para o templo, ela diz uma palavra muito interessante. Porque Deus é aquele que enriquece a quem Ele quer e empobrece aquele que Ele quer. Quantas pessoas você olha para elas e fala assim, olha, essa pessoa não merece o que tem. Quantas pessoas você olha e fala, essa pessoa merece mais do que tem. Quantas pessoas você olha e fala, poxa, por que essa pessoa vive assim? Sexta-feira eu estava na escola, dando aula, e no intervalo eu ouvi um professor falando uma coisa. Eu achei muito interessante a fala do professor. Ele disse assim, olha, se eu tivesse a oportunidade que aquela pessoa lá, o fulano de tal, teve, a minha vida não estava do jeito que está. E é verdade. Às vezes as pessoas estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa. Às vezes as pessoas estão no lugar errado, fazendo a coisa certa, pensando no certo. Às vezes as pessoas estão no lugar certo, fazendo a coisa errada, e as coisas dão certo para quem fez o errado e dá errado para quem fez o certo. Se você plantar tomate, você não vai colher tomate. Se Deus quiser que você não colha tomate. Ah, pastor Israel, e a palavra de Gálatas? Tudo que o homem plantar, certamente ele ceifará. Aquela palavra é uma palavra de Deus ensinando para nós o valor de praticar o bem. O valor de viver conforme o bem. O valor de viver conforme os princípios de Deus. Mas Deus é aquele que faz o que quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E ai de nós, se não aceitarmos a sua soberana vontade. Por que os homens, entre aspas, bons sofrem e os homens, entre aspas, ruins prosperam? Por que acontece coisas boas com gente ruim? Por que acontece coisas ruins com gente boa? É porque Deus quer que as coisas sejam assim. Simples. Porque Deus quer que a realidade seja desse jeito. Deus olha e fala assim, ó, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. É como se Deus estivesse dizendo para todos nós, todos os dias, quando indagamos sobre o estado da nossa vida, eu faço com a sua vida o que eu quiser, porque a sua vida é minha. Olha só, versículo 15 de Mateus 20, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Você é meu, seu corpo é meu, sua alma é minha, seu espírito é meu. O mundo que você vive é o meu mundo. O ser que você habita sou eu mesmo. Paulo fala que toda a realidade está contida em Deus. Paulo diz assim, ó, que nele movemos, existimos e somos, conforme o poeta grego cantou. Nele vivemos, existimos e somos. Então, se tudo é de Deus, Deus não pode fazer o que Ele quiser. Você pode interpretar essa parábola dessa forma, presta atenção. A carreta é a obra de Deus. Descarregar a carreta de abacaxi. O dono da carreta é Deus. E os adolescentes que estão descarregando a carreta são a humanidade. É a humanidade. Deus chama a humanidade para viver a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus. Pastor Israel, o que é a obra de Deus? A obra de Deus é você exercer o que Deus mandou você exercer bem feito. Se você é um advogado, fazer a obra de Deus consiste em advogar bem, com justiça. Se você é um pintor de
apartamentos, fazer a obra de Deus é pintar os apartamentos de uma maneira bem feita, cobrir os rodapés com tinta, passar a tinta bem passada na parede. Saiba disso, entenda isso. Amanhã você vai acordar e vai para o seu trabalho. Quando você estiver lá no seu trabalho, você vai estar exercendo a obra de Deus. Você vai estar fazendo a obra de Deus. Todas as coisas que são construídas, todas as coisas que são edificadas, elas são construídas, edificadas e são porque a glória de Deus vai se manifestar em todas essas coisas. Você pode pensar, eu estou trabalhando, construindo um prostíbulo. O prédio que eu estou trabalhando, eu sou um pedreiro, eu estou construindo um prédio que futuramente vai ser um prostíbulo. Olha, esse prédio que você está construindo, que futuramente vai ser um prostíbulo, ele é para a glória de Deus. Porque no futuro, Deus vai transformar esse prostíbulo em um arauto da glória de Deus. Quando Jesus voltar e ele santificar todas as coisas, purificar todas as coisas que são construídas e as coisas que são edificadas, será tudo para a glória dele. Tudo que a gente faz nessa vida, de construção, de edificação, de trabalho, você está fazendo um estudo sobre um livro, você está fazendo uma obra literária, você está fazendo uma pesquisa para o seu mestrado, você está estudando, você está arrancando um dente de alguém. Tudo isso é uma obra para a glória de Deus. Tudo isso é a obra de Deus. E fazer a obra de Deus consiste em fazer tudo isso cumprindo os mandamentos de Deus. Se você trabalha em uma construção civil, trabalhe para a glória de Deus e você vai estar descarregando carretas de abacaxi para a glória de Deus. Tudo que você faz é a obra de Deus. E essa obra é de Deus. A obra, deixa eu repetir isso, parece óbvio, né? A obra de Deus é de Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus. Martinho Lutero tem um texto que ele fala de uma forma muito interessante, né? Que ele fala assim que o trabalho de um operário, de um trabalhador, é tão santo e glorifica tanto a Deus que o trabalho de um sacerdote, de um padre da época dele, tudo é para a glória de Deus. Então Deus olhou para nós e falou assim, vocês vão trabalhar para mim. Vocês serão meus ministros. E enquanto vocês estiverem trabalhando para mim, sendo meus ministros, descarregando carretas de abacaxi, vocês vão cumprir os mandamentos. O que está escrito lá? Não adulterarás, você não vai adulterar. Não roubarás, você não vai roubar. Não mintais uns aos outros, você não vai mentir. Não desejai a mulher do próximo, você não vai desejar. Não cobiçai o bem do seu próximo. Lá no Antigo Testamento fala o jumento, a jumenta. Nos nossos dias seria não cobiçar a casa, o carro, essas coisas. Então, quando você ouve o Evangelho, que é a Boa Nova, lê as Escrituras, que é o mandamento de Deus para nós, e você vai cumprindo tudo isso, você está fazendo a obra de Deus. Beleza? Chegará um momento que Deus vai te pagar. Ele te paga aqui e paga lá no reino. Coisas que a gente faz aqui, muitas delas serão pagas aqui. E muitas delas serão pagas do outro lado, quando nós entrarmos no reino de Deus. Né? E os galardões que Deus distribui, né, percebe que aqui ele pagou algo para cada um dos trabalhadores. O galardão que Deus dá a cada um é conforme a obra de cada um. Paulo escreve isso lá na sua carta aos Coríntios, né? Que Deus vai dar uma paga para nós. O livro de Apocalipse, capítulo 22, também fala desse galardão que Deus tem para nós. Mas Paulo ali em 1 Coríntios, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, os olhos de Deus passará sobre todas as nossas obras. Aquilo que é feno, madeira e palha, será consumido pelo fogo. Aquilo que é ouro, prata e bronze vai ser mantido. Vai ser passado pelo fogo, mas vai ser mantido. Qual que é a ideia desse texto? Esse texto fala o seguinte, se você faz as coisas para a sua glória, vai ser queimado. Se você faz as coisas para aparecer, vai ser queimado. Se você faz as coisas para os outros, vai ser queimado. Mas se você faz as coisas para a glória de Deus, vai ficar. Se você faz as coisas para obedecer aos mandamentos de Deus, vai ficar. Todas as nossas obras serão testadas pelo fogo de Deus.
ok? Isso é descarregar uma carreta para a glória de Deus. Isso é cumprir a obra de Deus. E o que Deus paga para as pessoas, não cabe a nós ficar retrucando Deus porque que as coisas são como são e estão como estão. Qual é a diferença? Qual é a diferença do filho do Elon Musk, que nasceu hoje, e o filho da Dona Maria, que nasceu hoje? Qual é a diferença do ponto de vista meritocrático de uma pessoa que nasceu em um berço de ouro e uma pessoa que nasceu em uma manjedoura? Qual é a diferença? A pessoa que nasceu numa casa rica, ela tem alguma coisa de especial? Ela nada fez. Ela nasceu em uma família rica porque Deus quis. E a pessoa que nasceu numa família pobre, ela não mereceu nascer numa família pobre. Ela nasceu numa família pobre porque Deus quis. E o filho do Elon Musk e o filho da Dona Maria, que é uma empregada doméstica, vão vir para esse mundo. Isso significa que o filho do Elon Musk, ele começou a trabalhar às 16 e ganhou 200. E o filho da Dona Maria, ele começou a trabalhar às 7 e ganhou 200. E por que eles são o que são? Porque Deus assim o quis. Porque Deus criou o pobre para ser pobre, Deus criou o rico para ser rico. E se ele quiser inverter a ordem das coisas, ele inverte. Ele empobrece o rico e enriquece o pobre. Ele dá coisas para quem não tem coisas e tira coisas de quem tem coisas. Observa as pessoas, por exemplo, no seu trabalho. Tem pessoas que estão fazendo o trabalho, chegaram na empresa uma semana atrás e ganha mais do que você que está lá há 4 anos. Ou tem pessoas que não fizeram um curso superior e ganha mais do que você que tem um curso superior. Por que as coisas são assim? Por que fulano fez direito e trabalha num posto de gasolina? Porque uma pessoa que não tem um ensino fundamental e trabalha numa multinacional? Porque Deus quis que as coisas fossem assim. Deus ligou o videogame do fulano e falou, vai ser no very hard. Deus ligou o videogame do Beltrano e falou assim, vai ser no very easy. Por quê? Porque Deus quer que as coisas sejam assim. Mas aí, você pensa assim, Israel, Deus quer que as coisas sejam do jeito que são. Beleza. Mas eu não tenho que fazer nada a fim de mudar a realidade cujo qual eu estou inserido nela? Sim, deve. Deve fazer coisas para mudar constantemente. Jesus contou uma parábola muito interessante do juiz Inico. Tinha um juiz mau. Um juiz mau. E esses dias eu passei por um processo no juiz, eu vi como que a questão da lei é complicada, né? O advogado dizia assim, Israel, os papéis estão na mesa do juiz. Já deixei tudo lá. As coisas vão se liberar o dia que ele quiser assinar. O juiz ele é essa figura de autoridade. Se eu assinar, vai dar certo. Se eu não assinar, vai ficar do jeito que está. Se eu assinar, libera. Se eu não assinar, está trancado. E aí a viúva pobre procurava o juiz todos os dias e falava, por favor, senhor juiz, julga a minha causa. Por favor, senhor juiz, julgue a minha causa. De tanto a mulher incomodar o senhor juiz, que é um juiz mau, o juiz foi lá e julgou a causa dela e deu o direito que ela tinha. E aí Jesus, contando essa parábola, ele pega duas personagens, né? A viúva pobre, viúva, ou seja, não tem um homem para ajudar, e além disso é pobre. E coloca ao lado de um juiz que está exercendo a autoridade e é mau. Juiz iníquo. Se um homem que assim consegue fazer um bem para uma mulher que o incomodou, imagina vocês orando a mim, vocês que são meus filhos, orando a mim o que eu posso fazer pela vida de vocês. Então a gente olha a realidade. Você não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha. Mas vamos supor que você entendeu que Deus ligou a sua vida de um jeito difícil. Deus colocou sua vida no mais difícil.
Apesar que eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo, nenhum de vocês está no mais difícil, né? Quem está no mais difícil é aquelas pessoas que estão numa cama desenganada pelos médicos, que não consegue nem falar direito, que está vegetando. Uma pessoa que está no mais difícil é aquela pessoa que está entre guerras, que está num país onde o país é assolado por mísseis, por bombas, por descarregamento de balas de fuzil. As pessoas, onde as pessoas estão morrendo. Nesse exato momento tem pessoas morrendo na fila dos hospitais. Você está aqui ouvindo essa pregação, ouvindo o evangelho, talvez no conforto do seu lar. Eu estou aqui, ó, no quarto do meu filho, no conforto, tem uma luz, estou bem alimentado, descansado, daqui a pouco vou me repousar para dormir. Nossa vida está boa, fácil. Todo mundo está no very easy. Mas você analisou a sua vida e percebeu que coisas podem ser mudadas. O que eu faço? Você vai orar a Deus. Você vai pedir para Deus, para que Deus te abençoe. Do mesmo jeito que a viúva ficou lá no juiz iníquo, ó, só que o juiz da sua causa é o juiz bom, é o juiz amoroso, é o juiz misericordioso, e o que ele quer de você é que você ore. Mas se Deus não quiser responder, glória a Deus. Se Deus quiser fazer, glória a Deus. Se Deus quiser manter a nossa vida no normal, no difícil, glória a Deus. Se Deus quiser facilitar as coisas para nós, glória a Deus também. Porque Ele é aquele que paga 200 conto para quem chegou a 7 e paga 200 conto para quem chegou a 16. Ele abençoa os bons e os maus. Outra coisa que essa parábola conta para nós é o caráter doador de Jesus. Olha só. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Você é avarento porque eu sou doador? Eu quero dar R$200 para esses meninos que chegou a 16. Porque eu quero dar R$200 para esses meninos que chegou a 16, você se tornou avarento? Você está me pedindo mais só porque eu quero dar o tanto que eu estou dando para ele? Olha, todos os dias nós somos colocados nessa situação, em todos os momentos. Todos os dias a gente pensa, eu cheguei a 7, estou ganhando 200. Fulano chegou a 16, está ganhando 200 também. Por que fulano ganha 200 e chegou a 16 e eu só ganho 200 que cheguei a 7? O tempo todo nós pareamos a nossa vida com a vida de alguém. Antigamente as pessoas quando viviam, elas não tinham muitas pessoas para parear as suas vidas. Minha avó, quando viveu, ela conheceu os parentes dela, os antepassados dela, e os filhos que ela teve, e alguns netinhos, né? Eu, meu irmão, alguns dos meus primos, não todos. E foi só, e os vizinhos, nunca saiu da cidade. Ela não tinha muitas pessoas para parear a vida. Nós que vivemos aqui em 2024, nós temos a realidade das redes sociais. E constantemente eu vejo as pessoas pareando as suas vidas com pessoas que estão nas redes sociais. Às vezes é uma foto postada de uma comida. A pessoa vê a foto da comida e ao invés de ficar feliz, olha, fulano de tal está comendo uma comida tão saborosa, glória a Deus pela vida dele. As pessoas pareiam a vida. Não, o fulano está comendo isso e eu estou comendo isso. Pareiam no sentido, eu estou comendo melhor, eu estou comendo pior. Pareiam no sentido de analisar a vida da pessoa, do mesmo jeito que acontece na parábola, e as bênçãos que a pessoa está recebendo com as bênçãos que estamos recebendo. E esse pareamento, ele só traz sofrimento. Esse pareamento e essa indagação da parábola, olha só, olha o que o homem diz, ó, versículo 12.
Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. O que chegou cedo está falando assim: Jesus, Senhor, por que você deu o mesmo salário? Emputecido com Deus, emputecido com o Senhor. E a resposta do Senhor foi o seguinte: eu não te dei o que eu te prometi? Nós não combinamos isso? Tá aí. Quando Deus olhou para a humanidade e falou assim: olha, eu vou dar para vocês algumas coisas. Se vocês creram no Evangelho, vocês foram salvos. Se vocês não creram no Evangelho, vocês estão condenados. Todos. Todo ser humano nasceu condenado porque vive no pecado. Mas Deus ofertou o Evangelho para todos. Aquele que creu foi salvo, aquele que não creu já está condenado. Mas além de condenação, Deus estabeleceu bênçãos no mundo. Não combinei isso com você? Está aí o que eu combinei com você. Todos os seres humanos precisam olhar para essa parábola e pensar assim: olha, eu estou vivo, graças a Deus. Deus combinou comigo de que eu estaria vivo hoje, graças a Deus. Ao invés de dizer para Deus obrigado pelo nosso combinado, obrigado por ter me sustentado, obrigado por ter me dado vida, a gente tem o hábito de olhar para o outro e falar assim: Senhor, e o outro, hein? Senhor, e o fulano, hein? Senhor, e o ciclano, hein? Senhor, e o beltrano, hein? A gente fica pareando a nossa vida com a vida de outras pessoas. Quando eu falo nossa, eu estou falando do ponto de vista da mensagem. Vou falar você. Você fica colocando a sua vida ao lado da vida de outras pessoas, preocupando com o que Deus está dando para o outro e deixou de dar para você. Ao invés de fazer isso, agradeça a Deus pelas coisas que Deus te deu, porque tudo que Ele te prometeu, Ele te cumpriu. Fui moço e hoje sou velho. Eis que eu nunca vi um justo desamparado for, e a sua descendência mendigar o pão, diz o salmista. Que Deus combinou com você, Ele não está te dando, Ele não está te concedendo. Se você chegar para qualquer pessoa agora e falar assim: Deus foi errado com você, Deus falhou com você, a resposta consciente é: não. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E aí a pergunta de Deus é: por que você está incomodado que existem pessoas ricas no mundo? Por que você está incomodado porque tem pessoas que têm muito dinheiro? Quanto dinheiro você tem na conta? Você sabia que existem pessoas que têm bilhões de dólares na conta? Por que você está incomodado com aqueles que têm bilhões de dólares na conta? Essa parábola, ela fala sobre os passos que a humanidade dá para tentar se colocar no lugar de Deus. Quando esse homem vira para Deus e fala assim: olha, esses últimos trabalharam só 1 hora, verso 12, e tu nos destes o mesmo salário. Ele está dizendo assim, ó, a humanidade está dizendo assim: Deus, você não serve para ser Deus. Eu sou Deus melhor que você. Eu faço a função de Deus melhor que você faz. Eu cumpro o papel de ser Deus melhor do que você. Está entendendo? Imagina essa metáfora sendo contada no ambiente da sua empresa. Você começou a trabalhar na sua empresa. O seu patrão virou e falou assim: ó, o seu salário é R$10. Beleza? Assina aqui o contrato de trabalho. Você assinou o contrato de trabalho. Aí chegou uma pessoa, trabalha e faz a mesma coisa que você. E ela ganha R$100. Aí você chega no seu patrão: poxa vida, por que você está dando 100 para ele e 10 para mim? Aí o patrão vira para você e fala: porque eu quero. O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quero. É a mesma coisa Deus. Deus olha para nós e fala assim: olha, eu quero que o fulano seja rico e que você seja pobre. Mas por que, Deus? Porque eu quero. E quando você fala assim: eu não entendo por quê, eu quero ficar no seu lugar. Eu quero ser Deus. Porque se eu fosse você, Deus, eu daria mais para mim. Que trabalhei aqui dessa empresa desde as 7 da manhã.
Outra figura de linguagem que tem nessa parábola é o seguinte. Já percebeu que aqueles que chegaram às 16 horas ficaram caladinhos, só recebeu o salário, os R$ 200 e foi embora, e aqueles que chegaram aos R$ 7 ganhou os R$ 200 e ficou indagando? Na nossa vida, a gente tem o hábito de ficar calado quando a gente está sendo beneficiado, porque muitas das vezes nós somos os trabalhadores que chegaram às 16 horas, descarregou a carreira durante 1 hora, 2 horas e ganhou R$ 200. E quando isso acontece na nossa vida, a gente fica caladinho. Tá acontecendo nada, não sei de nada, meu dinheiro tá aqui no bolso, tá aqui, não sei de nada. A gente vive assim. Quando nós estamos sendo privilegiados por um ato, acontece alguma coisa. Por exemplo, olha a pandemia. Analisa a pandemia. Você sabia que existem empresas que ficaram bilionárias com a pandemia? As empresas de delivery, elas aumentaram assim as suas receitas incondicionalmente, grandiosamente. As empresas do ramo farmacêutico ganharam milhões de dinheiro. Imagina a empresa que fazia álcool em gel na época da pandemia. Ganhou muito dinheiro. E eles estão por aí dizendo, poxa vida, Deus, nós ganhamos muito e eles não ganharam nada. Eles estão caladinhos. Eles não estão indagando a Deus, dizendo, Deus, por que a gente ficou multimilionário na pandemia e muita gente ficou pobre e morreu? Conversava com a minha esposa e ela dizia, nossa, meu amor, já percebeu quantas pessoas estão morando na rua? Como se multiplicou as pessoas que estão mendigando? Eu falei, isso é fruto da pandemia. A pandemia exacerbou o número de mendicantes, de pedintes na rua. Isso é um fato sociológico da humanidade. A pandemia aumentou a pobreza no mundo. E aí, os pobres murmuram. E aqueles que têm condições de ganhar algo ficam em silêncio. E isso acontece na nossa vida todo dia. Tem dia que a gente ganha coisas que a gente não merece. A gente recebe favores que não merecemos. E a gente fica caladinho, como é o caso da parábola de Mateus capítulo 20. Caladinho. Caladinho. Mas quando nós chegamos às 7 da manhã, a gente fica indagando a Deus. Deus, mas por quê? Por que está acontecendo isso? Mas Senhor, meu filho, mas Senhor, meu pai, mas Senhor, meu marido, mas Senhor, minha esposa. E ficamos o tempo todo pareando a nossa vida com a vida dos outros. Os outros que Deus simplesmente virou e falou, eu quero. Deus virou e falou, eu quero que ele tenha e que você não tenha. Quando Deus olhar para nós e falar assim, olha, eu quero que ele seja isso e você seja isso, a gente vai olhar para os olhos de Deus e falar, sim, Senhor, amém. Glória seja dada ao seu nome. Obrigado por ter me feito pobre, obrigado por ter me feito rico, obrigado por ter me feito gordo, obrigado por ter me feito magro, obrigado por ter me feito feio, obrigado por ter me feito bonito, obrigado porque eu sou seu, eu sou sua propriedade. Eu sou a sua herança. Eu sou a sua criação. Obrigado. Quando a gente faz isso, a gente encontra a liberdade de ser aceito por Deus como somos. A liberdade de agradecer a Deus pelo que somos e que temos. Quando nós aprendemos que, mesmo chegando às 7 da manhã, ganhamos R$ 200 para descarregar uma carreta de abacaxi, entendemos que nós somos amados e que Deus nos quer e que Deus nos anseia e que Deus quer a nossa presença, que nós somos dele e que não importa se as pessoas estão chegando às meio-dia, às 14, às 16 e ganhando o mesmo salário que nós, não importa. O que importa é que nós estamos com Deus. Estamos com Deus. Esses jovens deviam virar e falar, obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de descarregar a sua carreta. Obrigado porque o Senhor me pagou esses R$ 200 para descarregar a sua carreta. Obrigado pelo privilégio de estar vivo. Obrigado pelo privilégio de estar trabalhando. Obrigado pelo privilégio de estar fazendo a sua obra.
Obrigado pelo privilégio de estar realizando. É você, pastor, que prega todos os dias e a sua igreja tem 70 membros. E o pastor que acorda 2 horas da tarde, prega dia nenhum, tem uma igreja de 1000 membros. Por que que ele tem uma igrejona e você tem uma igrejinha? É porque Deus quis que fosse assim. Porque Deus quis que fosse assim. Então que você fique com essa palavra. Que essa palavra não gere em você acomodação. Eu vou ficar do jeito que eu estou, porque Deus me criou assim. Que essa palavra gere em você gratidão. Oh Deus, obrigado por ter me feito assim. E que ela gere em você proatividade. A partir de hoje eu quero mudar a situação. Eu quero mudar a realidade diária da minha vida. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.